Bem-aventurados os limpos de coração. Mateus 5:8. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a nação israelita achava-se esmagada sob o calcanhar do opressor. O povo não tinha liberdade política. Roma havia sujeitado aquela parte do mundo à sua autoridade e governava Israel com mão de ferro. O povo ansiava por um libertador político que restabelecesse a vida nacional de Israel e lhe trouxesse a bênção da liberdade através de seu reinado. Israel vivia oprimido economicamente, porque o Império Romano, a fim de sustentar-se, lançava impostos sobre os povos subjugados, que se sacrificavam para satisfazer sua obrigação para com Roma. Os judeus procuravam alguém que lhe trouxesse liberdade de uma opressão econômica tão penosa. Os filhos de Israel também viviam sobrecarregados religiosamente, pois estavam sob a autoridade dos fariseus. Estes, interpretando mal a lei de Moisés, haviam imposto com rigidez sobre o povo um sistema estrito de deveres difíceis de cumprir. O povo esperava por alguém que o livrasse desta opressão religiosa, vivia sobrecarregado por uma consciência de culpa, sem encontrar em seu sistema religioso ou político algo que pudesse trazer-lhe paz. O povo clamava por um Redentor, um Salvador. O Antigo Testamento registra a promessa de um Redentor para Israel. Por intermédio dos profetas, Deus prometeu a vinda do Messias que libertaria Israel politicamente e poria a nação sob a beneficência de seu governo. Ele lhes prometeu um libertador da opressão econômica, de sorte que houvesse abundância de tudo. Prometeu o livramento da opressão religiosa, pois o Messias seria rei e ao mesmo tempo sacerdote, estabeleceria um reino de justiça que cobriria a terra como as águas cobrem o mar. A promessa era de um Redentor que proveria a salvação do pecado e levaria os homens à paz com Deus. Essa esperança era nutrida no coração de muitos em Israel através de sua longa história enquanto aguardavam a vinda do Libertador, do Messias, do Filho de Deus. Maria recebeu a revelação de que conceberia e daria à luz um filho, a quem chamaria Jesus, o Libertador, pois este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32. Após o anúncio, Maria foi visitar sua prima Isabel. Esta, como profetisa e cheia do Espírito Santo, falou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1:42. Deus havia dito a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Quando Isabel profetizou, dizendo bendito o fruto do teu ventre, referiu-se ao abençoador que Deus havia prometido a Abraão. Por ocasião do nascimento de João Batista, Zacarias, seu pai, conforme Lucas 1:67, 69, 77, exercia a função de profeta. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Este profeta sacerdote Zacarias havia anunciado a vinda da esperança de Israel. O anúncio da vinda do prometido também foi feito pelos anjos aos pastores enquanto guardavam seus rebanhos durante a noite. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Simeão, no templo, foi cheio do Espírito Santo ao ver o menino Jesus, e como profeta, disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Lucas 2:29-31. A esperança da vinda do Messias, quase apagada para muitos, tornou-se em chama. À medida que passavam os anos e o Messias não libertava o povo do poderio de Roma e não aliviava a carga da tributação, não o livrava do sistema opressivo dos fariseus nem da sua consciência de culpa, esta esperança parecia apagar-se de novo. 30 anos decorreram desde que os profetas no tempo de seu nascimento falaram da vinda de um Salvador até que apareceu João Batista no deserto para reacender a esperança no coração do povo, clamando: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. E mais adiante: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando João o apresentou como rei,
acentuava que este livraria o povo da opressão política e econômica de Roma, e estabeleceria um reino de justiça no qual os justos encontrariam a paz e a provisão de Deus. Ao dizer "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", estava prometendo que as algemas do farisaísmo seriam quebradas e Deus, mediante a morte de seu filho, proporcionaria purificação do pecado e alívio da consciência de culpa. João apresentou o libertador que Deus havia prometido. As multidões se congregavam em torno daquele que João apresentará, desejosas de ouvir instruções sobre como pode o homem tornar-se aceitável a Deus. O relato concernente a este homem encontra-se no capítulo 3 do Evangelho de João. Aqui Nicodemos, principal dentre os judeus, cônscio talvez de sua própria indignidade de estar na presença de Deus, dirige-se a este homem a quem ele reconhecia ter vindo com uma mensagem da parte de Deus. Buscava ele resposta à pergunta: como pode o homem ser aceito por Deus? Até que ponto o homem tem de ser justo para estar na presença do Libertador quando este estabelecer o seu reino? Em resposta, o Senhor apresentou de maneira muito sucinta o padrão e a exigência de Deus: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Deus é santo. Sua justiça é absoluta. Nele não há pecado, e a exigência que Deus faz aos que desejam estar em sua presença não é menor do que sua inalterável santidade. Eis um padrão que o homem não pode atingir, não obstante ao padrão de Deus. As multidões que se reuniam ao redor de Nosso Senhor reconheciam a necessidade de um libertador político e religioso, que solucionasse o problema do pecado e lhes desse um padrão de justiça que os tornasse aceitáveis diante de um Deus santo. À medida que Nosso Senhor percorria toda a Galileia, conforme Mateus 4:23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades, sua fama se espalhava por toda a região. Os que se sentiram atraídos, vinham com o coração sobrecarregado, trazendo uma importante pergunta: que tipo de justiça devemos exercer para que possamos ser aceitos no reino do Libertador? Na bem-aventurança registrada em Mateus 5:8, Nosso Senhor deu uma resposta inequívoca: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se esta declaração positiva é verdadeira, a recíproca também o é: ai dos impuros de coração, porque nunca verão a Deus. Esta é a verdade que o Senhor Jesus Cristo lhes deu em resposta à pergunta: quão bom tem de ser o homem a fim de que Deus o aceite? O homem se mede por outro homem. Quando ele deseja examinar seu caráter, sua ética ou seus princípios morais, ele se mede tomando por padrão outro homem. Sempre lhe é possível encontrar alguém um bocadinho inferior a ele. Assim, medindo-se por outro homem, ele se felicita por não haver caído tanto como os outros. Isto significa que o padrão último de moralidade é o do mais devasso indivíduo vivo. Aquele que julgamos estar abaixo de nós procura alguém abaixo dele, de sorte que possa congratular-se consigo mesmo. Assim, vamos descendo a escada, de modo que o padrão de moralidade venha a ser o do indivíduo mais pecador que se possa encontrar. Com Deus não é assim. Quando ele prova o caráter de alguém, seus princípios morais, sua ética, seus padrões, sua aceitabilidade aos olhos divinos, Deus o mede segundo sua própria santidade imutável, inalterável, absoluta. Tudo que não atinge o padrão da santidade absoluta de Deus é inaceitável aos seus olhos. A santidade não é algo que possamos comparar santo, mais santo, santíssimo. O cirurgião, ao pegar um bisturi na sala de operação, rejeita aquele que tem um mínimo sinal de contaminação tão prontamente como inteiramente contaminado, pois a menor mancha significa que o instrumento não pode ser usado na cirurgia. Não importa o grau de contaminação. A presença desta é que importa para o cirurgião. Uma coisa está esterilizada ou contaminada, pura ou impura. Uma pessoa é santa ou ímpia. Deus não está interessado em graus. A ele só interessa o absoluto. Este fato, que a Bíblia nos apresenta do começo ao fim, encontra-se logo no capítulo 3 de Gênesis. Temos aí o registro do primeiro pecado a intrometer-se na criação terrena. No jardim do Éden, duas criaturas que haviam sido criadas em puro estado de inocência, corromperam-se ao rebelar-se contra a ordem de Deus. Observe o resultado imediato da desobediência:
Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. V7. A nudez não era por estar um diante do outro, era por estarem ambos diante de Deus. Perceberam que eram inaceitáveis aos olhos de um Deus santo. Não precisaram de um evangelista para convencê-los do pecado, o Espírito Santo o fez. O fato de coserem vestimentas provava que eram ímpios e estavam separados de Deus. A indústria têxtil existe porque o coração do homem acusa ser ele ímpio e inaceitável a Deus. A onda de nudez e de nudismo que permeia nossa sociedade é um esforço vão para negar que o homem é inaceitável diante de Deus, que ele é pecador. Quando alguém exibe sua nudez, na realidade está dizendo, sou completamente aceitável perante Deus. Essa é uma mentira do diabo. O fato significativo é que, aquilo que Adão e Eva fabricaram não satisfez a eles próprios, nem tampouco a Deus. Quando passeavam pelo jardim na viração do dia e ouviram que Deus vinha gozar de comunhão com eles, trataram de esconder-se. Agachados no esconderijo, reconheciam ser indignos de permanecer na presença de um Deus santo, porque eram pecadores. Adão e Eva fugiram da face de Deus por causa do pecado. Isto esclarece muito bem o princípio, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e a recíproca, ai dos impuros, porque não verão a Deus. O salmista ensina a mesma verdade no Salmo 24. Ele retrata-se como um peregrino que vai a Jerusalém para uma das festas anuais. Seu coração emociona-se com a beleza da cidade e do templo. Ao aproximar-se mais, porém, sente sua própria indignidade de permanecer na presença de Deus, e clama, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? V3. Em seguida vem a resposta, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Vivenda 4:5. Davi disse que as únicas pessoas que poderiam aproximar-se do tabernáculo eram aquelas de mãos limpas e coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Davi não tinha nenhuma pureza inata que o recomendasse a Deus. Isaías retratou esta verdade de modo vivido em sua profecia, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:1-2. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porém o profeta disse que não somos puros, e Deus teve de ocultar o seu rosto. Nesse capítulo Isaías relata os pecados de Israel e resume, as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. 59:12. Deus viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Isaías 59:16-17, 20. Depois de haver o profeta descrito o hediondo pecado de Israel que levou Deus a encobrir o seu rosto e impedir o povo de vir à sua presença, ele prometeu a vinda de um Redentor que traria livramento e perdão. Semelhantemente, o profeta Ezequiel descreve a promessa de Deus. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Ezequiel 36:25-27, 29.
O profeta prometeu a vinda de alguém que realizaria uma obra divina de sorte que os pecadores que viessem a Deus pudessem ser purificados, ter mãos limpas e corações puros, e, assim, entrar na presença de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como nos parecemos com as crianças? Uma carta que recebemos de uns amigos falava a respeito de seus 2 filhos pequenos. A mãe comentava que eles estavam na fase em que podiam tomar banho sem molhar-se. Como nos assemelhamos às crianças, pensando que podemos eliminar a sujeira do coração sem banho, e tornar-nos aceitáveis a Deus sem entrar no caminho indicado por Ele, mediante o sangue de Cristo. Esta é a mensagem que Cristo procurava fazer que aquelas multidões entendessem: vocês precisam de um libertador. Libertador político? Sim. Libertador econômico? Sim. Libertador religioso? Sim. Mas, acima de tudo, precisam de um Redentor que conceda a purificação de pecados, porque sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança ensina 2 coisas muito importantes. A primeira é que o pecador é totalmente inaceitável diante de Deus, porque não pode atingir a perfeição que pertence a Deus, não importa quão moral, bom e bondoso possa ele ser aos olhos do mundo. Visto à luz da santidade divina, ele é ímpio. Enquanto o indivíduo não for justo à vista de Deus como é Jesus Cristo, jamais poderá permanecer na presença divina, a não ser para tê-lo como seu juiz e ouvi-lo dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Jesus veio e se ofereceu na cruz como sacrifício por nossos pecados. Com sua morte ele pagou o preço do pecado do mundo, e Deus oferece perdão de pecados a todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Isaías diz que nossas justiças são como o trapo da imundícia diante de Deus, Isaías 64:6. Esse é o ponto de vista divino. Mas Jesus Cristo, com sua morte, tira esse trapo e nos veste com sua própria perfeição. Quando Deus olha para aquele que confia em Cristo para a salvação, ele o vê como vê ao seu próprio Filho amado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O segundo ensinamento desta bem-aventurança é que, muito embora tenhamos sido redimidos pelo sangue de Cristo e feitos membros da família de Deus, ele não pode ter e não terá comunhão conosco no nível de nossa pecaminosidade. A santidade é um requisito indispensável à comunhão. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, diz o Salmo 66:18. Não posso desfrutar a luz do semblante divino e a alegria de sua comunhão sem mãos limpas e coração puro. Lemos em 1 João 1:7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho nos purifica, continua purificando de todo o pecado. E o V9 do mesmo capítulo nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Santidade e justiça são pré-requisitos para a entrada na presença de Deus. Essa mesma justiça é requisito indispensável para nossa comunhão com Ele dia a dia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.